história do queijo da canastra começa na sua receita original, que é a receita dos queijos que hoje são conhecidos como queijo dos Açores e o queijo de Lourinhã, em Portugal. A receita do queijo canastra que temos hoje é apenas uma adaptação desses dois queijos que eu falei, que vieram vindo essa adaptação durante muito tempo, desde o tempo das grandes navegações até aqui. Essas modificações começaram no tempo das grandes navegações, que quando os marinheiros iam viajar, eles precisavam de mantimentos que durassem bastante. Aí veio a ideia de levar o queijo na viagem. Porque o queijo, determinado do lugar que você colocar ele vai juntando umas proteínas na casca dele, que vai dando mais durabilidade nele. Esse foi o caso dos porões dos navios. Por serem locais mais úmidos, mais escuros, os queijos foram atribuindo essa nova forma. Aí veio a receita que temos hoje em dia. Esse modo de colocar os queijos nas prateleiras para que adquiram essas bactérias é o que dá o gosto do queijo canastra. Durante o ciclo do ouro no Brasil, o queijo canastra andou lado a lado à exploração do ouro em Minas Gerais. Por quê? Porque quando os mineradores desceram lá para minerar, eles precisavam de comida que durasse mais, essas coisas. Chegou a casa de muita gente pedir o queijo canastra para comer em vez do almoço. Por quê? Porque durava mais, dava mais resistência para o trabalhador. Aí o queijo canastra veio trazendo essa trajetória até março de 2008, quando foi promovido a Patrimônio Cultural Imaterial de Minas Gerais, pelo IFAM. Aqui na canastra eu vejo isso muito forte, né? Tanto a mulher quanto os filhos envolvidos na produção do queijo, né? Eles se envolvem, né? É uma maneira que as crianças desde cedo aprendem uma profissão, aprendem um ofício, e mais do que isso é aprender assim a responsabilidade. Vamos lá, iniciando o ciclo do queijo da ordenha até a fase final, começa quando a gente coa o leite, separando o coalho e medindo os ácidos. E nessa questão do ácido, para controlar, a gente tem que usar o pingo. E o que é o pingo? Ele não é nada mais, nada menos que o soro do queijo, mas a gente ainda vai chegar lá. Então, após esse processo, começa a coagulação do queijo, que dura 40 minutos. O que é a coagulação do queijo? É quando começa a surgir uma massa. Ela começa a ficar mais densa, um pouco mais robusta. Não exatamente robusta, tipo uma parede. Ela é mole, é quase como uma gelatina, basicamente. Então, depois desses 40 minutos, deve cortar a massa. Então, depois começa a mexedura, que é um termo usado para, tipo, mexer, sabe? Então, vai separando essa massa do soro. E essa mexedura em questão, ela deve durar 10 minutos. Após esses 10 minutos, então, retiramos essa massa com o soro e colocamos dentro de um pano, que é basicamente um pano. E ele meio que, assim, a massa fica dentro dele com o soro, então você vai mexendo. É como se fossem dois guardanapos. Parece ser um saco, na verdade, parece ser um saco. Quando eu ouvi pela primeira vez, parecia muito, eu até cheguei a confundir, mas realmente não é. Enfim, então vai mexendo, vai tipo amassando ele, fechado, até que ele, como se diz, para não estragar, vai misturando tudo e depois disso tem que deixar para curar. Curar é tipo deixar ele em um certo tempo descansando para, claro, adquirir a diferencialidade que ele tem. Assim que realmente estiver pronto, são deixados eles dentro de formas. E essas formas, a partir de um certo período que o queijo ele vai ganhando uma forma, é retirado de dentro do pano e então eles deixam apenas dentro da forma, que é deixada descansando por 3 dias enquanto esse soro que fica dentro do queijo vai saindo. E esse soro é basicamente isso. E exatamente esse soro, ele é retirado um dia e no outro ele já tá lá. E ele é feito para colocar em outros queijos, que vai dar para colocar em outros queijos e segue. Depois desses 3 dias, eles são levados para uma grosa. O que é uma grosa? Basicamente, pega um ralinho e vai passando, como se estivesse lixando o queijo. Vai deixando ele com uma aparência diferente, mais arredondada. Então, depois disso, finalmente estaremos prontos para deixar ele na sala de maturação, onde é o lugar que os queijos ficam descansando em um período até 14 dias. Antigamente era usado 21 dias, mas foi provado cientificamente que 14 dias tem a mesma, como se diz, efeito. Tem o mesmo efeito que 21 dias, os 14.
Então, mas é claro que podem ser deixados vários e vários dias. Esse é o fator mais que, tipo, faz ele ser diferente dos outros queijos. Toda essa produção, na verdade. Premiado internacionalmente, o queijo canastra foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, IPAM. O queijo Minas artesanal é um dos destaques na culinária brasileira, mas o processo produtivo dessa especiaria, no entanto, vem enfrentando diversas dificuldades desde o segundo semestre de 2020, com a alta no preço dos insumos utilizados para a produção, embalagem e no transporte dos queijos. E também o grande aumento do preço da soja e o milho utilizado na alimentação do gado como base para a produção de leite. Os dois produtos chegaram a dobrar de preço, para você ter uma ideia. Segundo a estimativa da Associação de Produtores de Queijo Canastra, a Procam, o custo somente do rebanho tiveram salto para aproximar de 4.000 para 9.000 desde setembro do ano passado. Primeiramente, um bom dia a todos. Agora eu vou falar sobre a denominação de origem protegida, mais conhecido como DOP. É super importante para garantir a qualidade e a autenticidade de um produto tradicional, como o queijo da canastra. É uma forma de proteger a tradição e o processo de produção, além de valorizar a região onde o produto é feito. O DOP é um selo que indica que um determinado produto é originário de uma região específica e todas as etapas de produção ocorrem naquela região, como o queijo da canastra é fabricado em Minas. Após um discurso contagiante da alegria do Alisson, eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre o queijo canastra. Dentre elas é que o queijo canastra pode se tornar um patrimônio imaterial da humanidade. Tudo vai ser analisado por uma comissão da Unesco. A votação ocorrerá no finalzinho de 2024. No caso desse ano, uma comitiva brasileira foi para o Marrocos se encontrar com a Unesco, dentro de mais de 800 produtores que vivem na Serra da Canastra, produzindo seus queijos diante de maturações diferentes e umidades diferentes. Existem vários tipos de maturação. Guilherme Ferreira foi um dos primeiros produtores em conquistar uma medalha internacional para o Brasil. E há 8 anos atrás ele levou a medalha de prata na Copa do Mundo na França. Curiosamente, existe o tráfico de queijos que são vendidos, queijos normais, artesanais, que são vendidos como queijo canastra. Então, para combater esse tráfico de queijos, a canastra criou um selo comestível para seus queijos. É engraçado pensar que a partir do pasto, do clima e de onde ele é feito, fabricado, ele pode mudar seu sabor completamente. E essa é uma característica só do queijo canastra. Até o jeito de tratar o rebanho ou o horário que você comer esse queijo, ele vai ter gostos diferentes. E existe também a sobremesa, o famoso sorvete de queijo com goiabada. E primeiro eles ralam o queijo canastra, depois colocam no liquidificador o leite e depois eles abaixam a temperatura daquela mistura toda. Depois de fabricar o sorvete, eles colocam a geleia de goiaba, que fica uma delícia. Estou com fome. Olá, meu nome é Otávio Henrique Rodrigues e estou aqui para dar a introdução histórica no ofício de cineiro a vocês. Bem, para falarmos da história do ofício de cineiro, primeiro temos que falar dos próprios sinos, da história dos sinos, que é uma história bem resumida. Ela começa ali pela Idade Média, próxima às grandes cruzadas que aconteciam na época e vem até os dias de hoje. Naquela época, as funções do sino nas grandes cruzadas eram bem resumidas. Eram funções mais ligadas à religiosidade e a ofícios militares. Por exemplo, se uma cidade estivesse lá para ser atacada, o primeiro sinal que eles dariam à população seria um sino tocando, para que a população se escondesse dos inimigos. E no fator religiosidade, o sino era usado em festas populares, em comemorações, como é hoje em dia mesmo. Uma curiosidade é que se naquela época um sino tivesse uma rachadura assim, do nada, eles falavam que era uma maldição que estava se abatendo sobre ele e aquela cidade era destruída. Anos depois, o sino foi atribuído em missões marítimas, como a missão do espanhol
Fernando Cortés, que foi a primeira expedição espanhola a alcançar as Índias Orientais, que depois seriam conquistadas pelos espanhóis, que hoje se chamam Ilhas da Guiné-Bissau. No fator colonial da América do Sul, junto com o processo da escravidão, o sino foi usado como um instrumento de tortura sobre os escravos, que consistia o senhor de terra ir lá, pegar o escravo e pôr ele dentro do sino, de cabeça para baixo, e tocar o sino para o escravo ser torturado lá dentro. Isso impedia fugas, revoltas, que anos depois aconteceriam do mesmo jeito. De uma coisa se passa para outra, né? E essa cela não saiu de roda, né? Não é? Eu tô vendo isso aí, cela do samba de roda. Eu fazia parte no catecismo e passei para mostrar que era da igreja mesmo, e eu fazia questão de tocar o sino, porque eles me ver tocando o sino e ver que eu sabia tocar sino, e a gente fica com gosto também. É um trem que atrai. Depois de todos esses processos, finalmente o sino chega a Minas Gerais, sendo usado como instrumento pelos padres franciscanos, como instrumento de doutrinação indígena e de escravos rebeldes que aqui viviam. Ao passar do tempo, todo esse modo certo de tocar o sino foi sendo esquecido em diversas partes do país, até que hoje em dia, o único estado que ainda preserva essa tradição é Minas Gerais, que foi responsável por promover esse ofício de sineiro à categoria estadual de patrimônio. O samba escrito é de um jeito, a execução é outra. Se você tocasse exatamente o que está escrito, não tem sentido. E o sineiro consegue fazer aquilo que o nosso músico popular consegue. É o famoso tempo rubato. Ele faz aquilo cabendo dentro daquele tempo exato de musical, porém, ele ou antecipa ou ele prolonga sem sair do ritmo. Oi, eu sou a Elidiane e vou falar um pouco sobre as batalhas de sino, principalmente em São João del Rei. Ao contrário do que a gente pensa, a batalha dos sineiros ou a competição de sinos não é algo propício da Igreja Católica, e sim dos próprios sineiros que desejaram relembrar essa divertida maneira de se divertir. A cidade conhecida como onde os sinos falam, São João del Rei, continua com uma batalha centenária de sinos. Durante 3 dias de pura badaladas, no alto dos torres das suas igrejas, pessoas que tocam um sino mesmo vão lá e levam bandeiras vermelhas para provocar os seus vizinhos da frente, no caso a outra igreja. E assim eles demonstram sua agilidade, força, maneiras de trocar os sinos diferentes, melodias diferentes e como eles aprenderam com seus antepassados. Os desafios dos sinaleiros. Um deles é cantar o sino. Segurando em uma corda, o sinaleiro vai até a beirada do parapeito da torre e vai proteger seu corpo para fora, enquanto ele empurra o sino para frente, para depois segurar na estrutura de madeira para virar o sino de cabeça para baixo até ele começar a girar. E assim que o sino começar a girar em torno do eixo, ele vai indo com cada vez mais força e vai produzindo som mais altos. Mas com qualquer descuido do sinaleiro, ele pode se machucar gravemente ou até mesmo ser jogado para fora da torre. Bom, as oportunidades para se tornar um sinaleiro é válido só para meninos com a idade de 12 a 16 anos. Eles têm que começar essa jornada bem novos, digamos assim, para eles terem uma aprendizagem geral com os mais velhos, os sinaleiros mais velhos. Uma aprendizagem sobre a segurança, devida segurança que eles têm que tomar lá, e também os diferentes tons dos sinos, porque para cada ocasião tem um ritmo diferente, certo? Então é isso.
Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o papel cultural e religioso dos sinos nas comunidades mineiras. O sino tem desempenhado um papel cultural e religioso fundamental nas comunidades mineiras. Ao longo do século, eles não apenas marcavam o tempo e convocavam os fiéis para as celebrações religiosas, mas também serviam como um meio de comunicação para eventos importantes, como nascimentos, casamento, falecimento. Além disso, o sino se torna parte integrante da paisagem sonora da cidade e vilarejo, contribuem para a identidade cultural da região. A tradição do sino em Minas Gerais é realmente fascinante e rica em significados. Em resumo, o ofício do cineiro é algo que representa uma cultura única de Minas Gerais. E inclusive é religiosa também, por conta das romarias. E, em geral, guardando a identidade mineira. E foi esse nosso trabalho de patrimônio cultural sobre o ofício do cineiro e a produção do queijo canastra.